Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Roberto. Eu estou aqui a convite do professor Anderson para fazer uma breve apresentação de três autores a respeito da ética dos mesmos. Então, vou iniciar com Aristóteles. Aristóteles é o seguinte: ele pensa a ética no sentido de objetivo, né? A ética como um fim. Ele usa a terminologia de teleológico, da ética teleológica, telos de fim. Então, o objetivo de todos é buscar a felicidade, né? O conjunto da sociedade que busca a felicidade. Essa felicidade é entendida no sentido de plenitude do indivíduo e do conjunto, né? De forma coesa. Mas veja bem, vamos discutir rapidamente essa questão da felicidade. Não se trata de simplesmente desfrutar dos prazeres gastronômicos, dos prazeres sensuais, né? Quer dizer, existe uma hierarquia de prazeres na qual você, partindo, né, dos prazeres sensuais, gastronômicos, dos prazeres sentimentais ou emocionais, como contemplar uma boa música, né, uma bela paisagem, chegando até os prazeres intelectuais, né? E nesse sentido é que se coloca o uso, né, dessas capacidades intelectuais na perspectiva do meio termo. Isso para ele entende como sendo a virtude. Então vamos colocar de maneiras bem simples que essa virtude seria o fazer bem as coisas, de maneira no meio termo, de maneira equilibrada, né? Então, tendo posto essa questão da hierarquia dos prazeres, voltamos à questão da felicidade. A felicidade é essa plenitude no uso dessas capacidades humanas, né? Ou habilidades humanas. Que no caso, dentro dessa perspectiva da hierarquia, é o uso do intelecto, os prazeres intelectuais. Ele chama isso de excelência, né? Então, por exemplo, o marceneiro vai buscar, ele vai se realizar porque ele gosta de trabalhar com madeira, ele vai se realizar naquilo, ele vai fazer cada vez melhor aquilo, então ele vai ser excelente naquilo, né? Seria a excelência a partir do hábito. Quanto mais ele faz, melhor ele vai fazer. Aí a gente entra no outro conceito do hábito. Esse hábito individual, ele sendo um excelente marceneiro, se reflete no todo. Então ele é um exemplo a ser seguido. E assim como quaisquer outras profissões, etc. Né? Ou seja, a felicidade depende do indivíduo. Ele busca se realizar, né? No sentido de bem fazer as coisas. Ele é excelente naquela função. Assim como o cozinheiro, ou o motorista, ou enfim. E a questão é que a comunidade precisa estimular, difundir o hábito da excelência em todas as esferas, né? E a partir daí as pessoas vão ter exemplos a ser copiados, porque para Aristóteles o hábito vem. Desculpa, a excelência vem do hábito. Para você ter esse hábito, você tem que se espelhar em alguém que faz isso, né? Da onde vem que o comportamento individual ele acaba se refletindo na comunidade, na sociedade como um todo. E isso seria também o conceito de cidadania, né? Ou seja, ética e política não são indissociáveis.
Elas estão absolutamente juntas. Quando se fala de ética, para os gregos, para Aristóteles principalmente, né, entre outros, política e ética estão necessariamente juntos, porque o indivíduo, sendo excelente, ele vai buscar a coesão com o todo, até mesmo porque ele também quer que o todo seja pleno, né? Seja excelente em cada uma das suas coisas. Ou seja, não há felicidade individual. A felicidade é concebida exclusivamente nas perspectivas do coletivo. Né? Uma maneira muito simples de colocarmos essa perspectiva é fazer uma pergunta: como ser feliz se o outro não é? Lembrei do meu pai. Ele colocava algumas vezes isso para mim. Enfim, Kant. O pensamento ético para Kant no sentido do todo, né? É uma ética para todos. Mas antes de chegar nesse ponto e explicar o que é o imperativo categórico, vamos entrar com três conceitos. Um deles sendo o imperativo categórico. Vou explicar rapidamente o que é máxima, o que é imperativo hipotético, o que é imperativo categórico. A máxima é o seguinte: é simplesmente aquela regra que o indivíduo estabelece para si próprio. Então eu vou correr todo dia, ou vou orar todo dia, vou estudar todo dia. Eu vou tratar bem as pessoas todos os dias. Né? Isso é uma máxima que cada um estabelece para si, um princípio de conduta que cada um estabelece para si mesmo. O imperativo hipotético é o seguinte: é tudo que envolve se, então. Então, se eu quero me formar, então eu tenho que estudar. Se eu quero ter saúde, então eu tenho que me alimentar e fazer exercício. Né? Qualquer outra situação que se encaixe no si, então. Ou seja, na realidade cabe para todos. Né? Enquanto a máxima é individual, a pessoa decide para ela por ela mesma, o imperativo hipotético ele é para todos necessariamente, porque não tem como você ter saúde se não se alimentar bem, ter saúde se você não fizer atividade física. Né? Então ela necessariamente é para todos. Mas não é algo que envolve o outro. Envolve a si também, mas é um imperativo hipotético, é uma hipótese. Se tal coisa, então tem que fazer aquela outra coisa para chegar lá. O imperativo categórico já é o seguinte: haja de forma que a tua máxima possa ser traduzida numa lei universal. Vamos lá. Imperativo categórico. Haja de forma que a tua máxima, primeiro conceito explicado aqui em Kant, haja de forma que a tua máxima, o princípio de ação, possa ser traduzido numa lei universal. O que significa essa lei universal? É algo que é uma máxima que todo mundo, colocando em prática, haja a possibilidade de a sociedade existir. Né? Então, ser ético é colocar em prática uma máxima que pode ou deve ser utilizada, universalizada. Né? Seguir a regra independente das consequências. O que acontece? Vamos dar um exemplo para ficar fácil de entender. Matar alguém. Isso não pode ser universalizável, porque senão nós não teremos sociedade. Né? Não pode ser universalizável. Então, isso necessariamente implica numa regra que independe das consequências. O certo em função de si mesmo. Tem a noção do dever. Envolve a noção do dever. Então, assim, a maneira mais simples de entender é o quê? Se todo mundo fizer isso, né?
Então, se é roubar. Se todo mundo roubar, não vai haver sociedade viável, né? Porque como é que se faz? Como é que se vive dessa maneira? Né? Fica difícil imaginar uma sociedade onde todo mundo está roubando um do outro. Né? Agredir, descumprir uma promessa, não pode ser universalizável. Ajudar, ser honesto, trabalhar bem, né? Tratar bem as pessoas também, cumprir com o que fala, isso pode ser universalizado. Então, o ponto importante aqui é esse: haja de forma que a tua máxima possa ser traduzida numa lei universal. Uma maneira simples de colocar é: se todo mundo fizer isso. Então é uma máxima que necessariamente pode ser universalizada e todo mundo deve cumprir. É a noção de dever de Kant. Stuart Mill. Stuart Mill, de alguma maneira, é mais simples. Uma atitude é certa ou errada simplesmente medindo-se as consequências. Naturalmente, da mesma maneira, as pessoas estão buscando felicidade, só que ela está estritamente relacionada com as consequências da atitude de buscar a felicidade. Né? É diferente de Aristóteles, que busca o bem-fazer, a excelência, né? Dar o exemplo. Né? O reflexo da conduta de Aristóteles é dar o exemplo para o outro. Né? Enfim, é diferente de Aristóteles, que busca o fazer bem. Fazer bem feito, tendo em vista o todo. É diferente de Kant, porque Kant olha na intenção e para a regra. É universalizável, então essa é a regra. A felicidade é calcular a consequência para o maior número de pessoas, tendo em vista a si próprio. Outra maneira de colocar a ética de Stuart Mill: promover o maior bem-estar para o maior número de pessoas. É um cálculo, né? Comumente se chama cálculo utilitarista, em função das consequências para a felicidade do maior número de pessoas. Por que é importante frisar maior número? Né? Ou maior felicidade para o maior número de pessoas. Por causa das consequências. O que interessa é a consequência. Tem se chamado também o utilitarismo de Stuart Mill de consequencialismo. Então vamos colocar em prática alguns pontos para a gente ter, por exemplo, uma noção mais nítida. Né? Pega uma situação, por exemplo, de uma hidrelétrica. Né? Tem que se desalojar algumas dezenas de tribos indígenas de uma determinada região, né? Porque vai alagar para poder construir a hidrelétrica. Então, sei lá, são 5.000 índios que vão ter que ser desalojados da sua terra ancestral, etc, etc. Né? Mas isso vai beneficiar quantos? 50.000 pessoas? Ou, sei lá, 200.000 pessoas? Esse é o argumento utilitarista. Por exemplo, outra situação seria de matar um matador. Né? Vamos resumir assim. Matar um matador seria mais ou menos o seguinte: a pessoa está indo atrás de uma outra pessoa com a intenção, né, de matar o outro. Esse é outro que está fugindo, se esconde na sua casa. E aí o outro chega, bate lá, pergunta: entrou um fulano aqui, tal, não sei o que, estava fugindo de mim, eu quero matar esse cara. Aí você vai mentir. Do ponto de vista utilitarista, você mentiria. Porque a consequência do seu ato vai ser o cara não ser morto. Do ponto de vista da ética de Kant, que a intenção é a regra, se a regra é não mentir, existe um problema. Né? Toda ética, todo pensamento ético, todo pensador, existem situações limite que geram problemas.
Então, do ponto de, se você mentir, você vai estar salvando o cara de ser morto. Do ponto de vista de Kant, você não deve mentir. Não por causa do outro, porque foi universalizável que não se deve mentir. Então não se deve mentir. Por um princípio de dever de seguir a regra. Complicado, né? Uma outra situação, por exemplo, complexa do utilitarismo é que em situações extremas você, ou o governante, né, no caso, pode se sentir no direito de discriminar direitos individuais, né? Se há, por exemplo, algumas ditaduras que estabelecem que determinada etnia tem que ser tirada dali porque não beneficia a maioria das pessoas, né? Num caso extremo, justifica exterminar, né? Matar. Então a gente pode enxergar muito claramente a ética utilitarista sendo aplicada ao extremo em sociedades tirânicas, né? Em ditaduras, em tiranias, como por exemplo o nazismo, né? Foram encontrados alguns argumentos que colocaram que os judeus e outros setores da sociedade não são bons por alguns motivos, então eles deveriam ser eliminados. Essa é uma aplicação prática de uma ética utilitarista ao extremo, né? Bom, eu acredito que é isso. A gente poderia estar ilustrando aqui mais várias outras situações, etc., mas a intenção foi basicamente apresentar de maneira bem sucinta os três autores. Claro que em alguns momentos aqui eu tive que dar alguns saltos, né, mas eu acredito que foi colocado de maneira bem sucinta o Aristóteles, o Kant e o Stuart Mill, cada um ao seu modo. Coloquei aqui algumas situações problemáticas, limites, né? E agradeço a atenção aí, agradeço ao professor Anderson. Dá um like, abraço para todos. Obrigado.